Rick Chester era um vendedor de água nas praias do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar dele? Ele é um exemplo muito real de que as coisas acontecem quando a gente trabalha o nosso ser, quando a gente já está pronto para aquilo acontecer. Não adianta a gente querer avançar o tempo, a gente querer pular etapas, não adianta a gente fazer birra, chorar, espernear e falar com Deus que as coisas não dão certo para mim. Primeiro você precisa trabalhar o teu ser, você precisa se preparar para aquilo que você quer chegar até você. Não adianta querer apressar o tempo. Então, Rick Chester, ele era vendedor de água nas praias do Rio de Janeiro e ele fez um vídeo, ele postava alguns vídeos nas redes sociais e esse vídeo dele viralizou. Ele dizia assim no vídeo: se você está aí reclamando que está sem dinheiro, se você compra uma água, vai ali no depósito, compra uma água por R$2 e vende ela por R$5, você já vai fazer tanto, e assim por diante. Ele falava nesse vídeo e mostrava o quanto você poderia obter de lucro em um dia vendendo água nas praias do Rio de Janeiro. E aí no final ele falava assim: pegou a visão? Tanto que hoje ele é conhecido assim por esse jargão, né? Pega a visão. Ele hoje tem livro publicado, ele faz palestras. E aí o que aconteceu com ele? Esse vídeo dele viralizou, que era um vídeo bem empreendedor. Ele estava ali inspirando as pessoas a empreender, né? E ele era um empreendedor. E por esse vídeo ter viralizado, ele chegou até o conhecimento do Flávio Augusto. Flávio Augusto é aquele milionário que hoje é dono de alguns times de futebol no exterior. Ele criou a Wizard, ou era dono da Wizard. Hoje em dia eu não sei mais se ele ainda continua, mas eu sei que ele era o dono da Wizard por um tempo. Ele é um empresário, né, milionário, de uma visão, né, extraordinária. Eu acompanhei ele aí por um tempo. Ele tinha vários projetos, bem influente mesmo. E Rick Chester chegou, através desse vídeo, para Flávio Augusto, e Flávio Augusto quis conhecer Rick Chester. E eles contam, né? Eu já fui numa mini palestra do Rick Chester, onde ele contou essa experiência dele, em que ele recebeu o contato, né, da equipe do Flávio Augusto, que o Flávio Augusto queria conhecê-lo. E aí você imagina, tanta gente que sonharia em conhecer o Flávio Augusto e estava ali Rick Chester recebendo esse convite. Ele era bem humilde mesmo, né? Ele era ali um vendedor de praia, bem humilde, até a aparência mesmo é uma aparência mais humilde. E ele teve esse encontro com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto investiu no Rick Chester, reformatou toda ali até mesmo a parte física dele, né? Essa parte visual. Ajudou ele a configurar ali palestra, ajudou ele a escrever um livro. Ele tem, hoje que eu sei, ele tem 2 livros, até onde eu sei, não sei se ele publicou mais, mas até onde eu sei ele tem 2 livros, um livro maravilhoso de se ler, chama Pega a Visão primeiro, o outro eu não sei, um livro muito gostoso de fazer a leitura. E aí o Flávio Augusto repaginou ele todo, estruturou palestra, né, levou ele para esse universo. Hoje em dia ele tem várias palestras e ele vive disso, e as palestras dele são inclusive muito bem pagas, né? Muito valorizada. E Flávio Augusto fez do Rick Chester, né, um sucesso. Ou será que Rick Chester, né, já era esse sucesso? Pois é, e aí que entra essa questão de que a gente tem que se preparar para quando as coisas acontecerem. E é importante a gente trabalhar primeiro o nosso ser, porque se nós formos já algo, o ter vai chegar. Então, se Flávio Augusto se deparasse com um vídeo seu hoje na internet, por exemplo, né, talvez você faça vídeos, ou mesmo se não fizer, né, mas imagina que Flávio Augusto visse um vídeo seu por aí. Você está preparado hoje? Você é aquilo, né, já incorporado em você, aquilo que você quer ser? Ou você tem, né, em mente algo que você quer ser no futuro, mas você ainda não está conseguindo colocar em prática? Por quê? As oportunidades, elas até podem chegar, mas a gente tem que estar preparado para isso.
E a gente precisa ter o nosso ser já bem estruturado. Porque se nós já formos aquilo, a oportunidade, quando ela chegar, ela vai encontrar a gente ali já preparado. Que o Rick Chester, ele já era um empresário. Ele já tinha uma visão de empresário, uma visão de um empreendedor, de uma pessoa para frente. Ele já tinha história para contar. Ele já era. Flávio Augusto não encontrou o Rick Chester totalmente cru. Ele não era um simples vendedor de água na praia. Ele já era um empresário. Ele já era, inclusive, um palestrante, porque ele já fazia os vídeos dele ali. Na época, acho que era mais Facebook, porque isso já tem um bom tempo. Ele fazia os vídeos dele já inspirando as pessoas. Ele já era um palestrante. Por ele já ser aquilo, a oportunidade chegou para concretizar o ter na vida dele. E essa é a grande importância da gente trabalhar o nosso ser. Muita gente quer apenas ter. Muita gente quer ter, por exemplo, um cargo de liderança. Nossa, sonha em ter esse cargo. Mas nem sequer faz por onde, porque a gente tem a tríade: ser, fazer e ter. Para a gente ter, nós precisamos fazer, e antes de fazer, nós precisamos ser. Muita gente quer ter um cargo dentro da empresa, mas não quer fazer, nem fez nada ainda, nem mostrou nada e já queria ter o cargo. Nem é ainda um líder, nem demonstra essas características de um líder, de um gerente, enfim. O que acontece quando a gente trabalha primeiro o nosso ser? Primeiro, você é um líder ali dentro da sua equipe, ali dentro do seu universozinho ali no seu trabalho. Primeiro você demonstra essas características. Você vai demonstrar esse interesse pelo outro, você já vai ter uma postura de um líder. E aí você vai estudar o que é uma postura de um líder. O que é uma postura de um empresário, de uma empresária, de um empreendedor. E aí primeiro você demonstra isso que você já demonstra ali o seu cuidado, já faça o seu trabalho com essa energia de líder. E aí sim, quem estiver acima de você vai olhar e vai falar: poxa, a Selma, né, ela é toda líder, né? Olha o potencial da Selma. E aí, uma hora ou outra, você vai ter esse cargo, porque você já é. A gente não pode esperar que o nosso gerente, né, que o nosso chefe dentro da empresa tenha assim um clique e fale: nossa, eu acho que a Selma pode ser gerente. Se você não demonstrar ser antes, você precisa demonstrar o teu ser. Eu estou trazendo para esse contexto dentro de empresa, porque é o universo da maioria das pessoas, né? Trabalhar dentro de uma empresa, querer crescer dentro da empresa. Você está demonstrando já ser aquilo que você quer ser? Você já está dando esses sinais, né, para as pessoas, para o universo, que você quer ser? Se chegar a oportunidade para você, você quer agarrar essa oportunidade? Você está pronta para agarrar essa oportunidade? Você vai se sentir pronto para agarrar a oportunidade? Ou você não se preparou, você ainda não preparou o seu ser? É preciso olhar primeiro para o seu ser. Para qualquer coisa que você queira ter, é necessário você ser primeiro. Eu mesmo tenho o sonho de ter um livro publicado. Mas para eu ter o livro, eu preciso antes, bem antes, ser escritora. Eu preciso incorporar uma escritora em mim, ter hábitos de escritora, ter os comportamentos de uma escritora, ter uma rotina de uma escritora. Eu preciso entender como é que é uma rotina de uma escritora, o que ela faz, né? Quais são os horários, enfim, encontrar a minha própria rotina, desenhar essa minha rotina, concretizar essa rotina. E aí sim, depois de um longo tempo fazendo isso, eu posso ter o meu livro. Mas, primeira coisa de tudo, eu preciso ser. Por isso que nós precisamos primeiro trabalhar o nosso ser. Ser aquilo que você quer, que é aquilo que você quer ser. E aí tem um ponto que eu gosto de entrar, que é o que você quer ser. Por que você quer ser o que você quer ser? Porque às vezes a gente só quer ser algo porque nós estamos iludidos, porque a gente se deixou levar pelas exigências do meio em que nós vivemos. É porque a sociedade diz que tem que ser assim, o assado. E eu tive essa semana um atendimento muito curioso de uma pessoa que está prestes a ter uma promoção no trabalho, já para um cargo de liderança.
Foi daí que eu tive a ideia aqui de trazer esse assunto para nós, porque ela não quer, ela tá pensando isso. Ela tá chegando à conclusão que ela não quer esse cargo de liderança. E as portas estão ali, né? É o próximo passo dela, que está bem próximo. Mas ela está avaliando se ela realmente quer esse passo. Porque ela está chegando à conclusão que isso não tem a ver com o ser dela. Ela conseguiu olhar para o ser dela e entender o que tem nesse ser. Quem eu sou de verdade, quem é a minha essência de verdade, pura, sem nenhuma interferência do outro. E aí, olhando para esse ser, trazendo consciência para isso, ela está conseguindo enxergar que, na verdade, ela não quer aquele cargo. Não tem a ver com o ser dela. Ela tá trazendo consciência para esse ser dela e vendo que um cargo de liderança não combina com esse ser dela. Você já parou para pensar no seu ser? Como que é o seu ser? Qual que é a essência do seu ser? Você tem isso muito claro? Se alguém te perguntar, você consegue responder isso assim de bate pronto? Qual que é o teu ser? Qual que é a tua essência? O que tem dentro de você? O que você almeja? Talvez você almeja ser alguma coisa, assim como eu almejo ser uma escritora. Até hoje eu ainda não consegui ser essa escritora. Portanto, meu livro está muito longe, porque até hoje eu não consegui ser. É um projeto, é um desejo meu, e eu ainda não consegui colocar isso em prática. Mas eu tenho esse ser, eu tenho clareza que eu preciso trabalhar esse meu ser. Então tem parte de nós, né, que a gente já conseguiu vivenciar o ser uma terapeuta, o ser uma pessoa zen, uma pessoa espiritualizada, mas o meu ser escritor ainda não. Tem coisas que nós já conseguimos, e aí cada um no seu momento, já conseguimos concretizar o ser, outras coisas nós temos consciência que a gente ainda tem que trabalhar esse ser, para a gente ter aquilo. Que nível que está a sua consciência hoje? Se você for parar para pensar, né? Como é que está o nível de consciência sobre o teu ser? Você sabe exatamente o que é o teu ser hoje e qual ser você quer trabalhar para ser num futuro próximo? As coisas só acontecem no tempo em que a gente fica pronto. Só quando a gente fica pronto. Eu tenho uma história, né, de que eu nasci na zona rural, nasci no sítio, e aos 18 anos eu me mudei para a cidade. E aí depois de vivenciar praticamente 25 anos, acho que quase uns 25 anos, depois de viver 25 anos na cidade, eu hoje quero voltar a morar numa chácara, num sítio. E isso é um plano que eu estou trabalhando nele. E já tem algum tempo, já tem cerca aí talvez quase 10 anos, mas vamos colocar aí uns 7 anos por aí, que eu comecei a ter consciência desse meu ser que quer morar num sítio. Olhando aqui para as minhas metas do passado, né, já algumas aí para trás, está lá escrito lá, viver na natureza. Quando eu trabalho essa tríade minha mesma, né, do ser, fazer e ter, tá lá, eu sou aquele ser que mora na natureza, eu sou um ser da natureza. E eu não estava pronta ainda para isso. Há tanto tempo eu escrevo isso ali no meu ser, mas eu ainda não estava pronta para isso. E agora as coisas estão convergindo para que isso se realize, porque agora é o tempo de tudo e as coisas começam a convergir de uma forma extraordinária, porque todos os pontos começam a convergir para esse acontecimento. Então já tem liberdade no trabalho, liberdade geográfica, as pessoas que dependem de mim já vão começando a se soltar, vários pontos que antes estavam desfavoráveis já começa agora a ficar favorável, porque agora chegou o tempo disso, agora eu estou ficando pronta. A gente tem que esperar esse tempo de ficar pronta, não adianta a gente querer apressar as coisas. Enquanto isso, a gente vai trabalhando esse nosso ser, a gente vai moldando melhor esse nosso ser, vai se entendendo, vai ajustando os pontos, né? Quem que eu preciso ser para eu morar na zona rural? Que tipo de trabalho que eu preciso ter para eu morar na zona rural? Quais rendas eu preciso ter para eu morar dessa forma? Eu preciso ter liberdade geográfica, financeira, eu preciso que a minha filha esteja já mais independente.
Enquanto a gente espera, a gente trabalha, né? Não é esperar sentado, é esperar se trabalhando, é esperar se conhecendo cada vez mais, curando aquilo que tem que ser curado, trabalhando a si mesmo, melhorando aspectos de si mesmo, organizando as estruturas, organizando as bases. Nós precisamos esperar o tempo divino, sim, mas não é esperar sentado, é esperar trabalhando. Rick Chester estava trabalhando quando Flávio Augusto descobriu ele. Ele não estava sentado, ele estava trabalhando, ele já estava sendo um empresário, ele já estava sendo um palestrante ali. Ele estava trabalhando o tempo todo e ele foi encontrado. E quando ele foi encontrado, simplesmente foi essa conjunção toda aí do universo convergindo para que tudo se realizasse para ele. Mas ele já era. E é isso que a gente precisa ser, a gente precisa trabalhar o nosso ser enquanto a gente aguarda. Não existe pessoa sortuda, pessoa mais sortuda que a outra. Tem sim pessoas que trabalham o seu ser, que olham para si, que já tem essa energia já pronta de estar pronto, de permanecer pronto. E aí a sorte é o quê? É estar pronto e encontrar a oportunidade. Porque no universo não existe pontas soltas, não existe sonho avulso, não existe sonho solteiro. Sempre vai existir uma ponta para aquilo que você deseja. Se você deseja vender um carro, eu tenho certeza que existe em algum lugar alguém que queira comprar um carro igual ao seu. Não importa se é velho, se é novo, se é caríssimo, tem alguém no mundo que quer comprar um carro. Se você é vendedor de loja, tem alguém no mundo que está precisando de uma blusinha. Se você quer vender sua casa, se você quer palestrar, né? Vamos trazer para esse exemplo aí do Rick Chester, tem pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você tem a dizer. Não tem sonho solto. Se você quer casar, tem sim alguém em algum outro lugar desejando uma pessoa com as suas características. E aí, o que a gente deve manifestar é: universo, faça eu encontrar com essas energias que casam, né, com os meus sonhos. Faça esses sonhos se encontrarem. Me deixe encontrar essa outra ponta e traga essa outra ponta para mim. Porque aquilo que você deseja, tem alguém também desejando essa coisa, né, para casar. Se você deseja vender, tem alguém que quer comprar e vice-versa. O universo é muito, muito abundante. Tudo está disponível para nós. Todas as coisas estão disponíveis para nós. E aí a gente tem que se perguntar: por que eu quero isso? Será que eu quero isso mesmo? Será que é por mim mesmo que eu quero isso? O meu ser lá, o meu ser puro, quer isso mesmo? E aí, quando você tem uma resposta genuína, aquela resposta positiva de eu quero isso aqui, tem uma intenção por trás, o universo traz as possibilidades para nós. Quando você está pronto, quando você está alinhado, o universo traz, porque tudo já está disponível, é só chegar até você. E aí, quando você fica pronto, as coisas chegam sim. Quando chega o seu momento e você está preparado, as coisas chegam para você. Me deixa o teu joinha aqui para eu saber se você gostou desse conteúdo. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.